Atos capítulo 4, verso 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram o que, gente? Nessa época, irmãos, a igreja estava sofrendo uma perseguição muito grande. Então, a maioria dos nossos irmãos antigos saíam fugidos da sua cidade natal e procuravam estar mais próximos um do outro. Aquele ditado, né? A união faz a força, e Deus, Ele se alegra na união. A palavra de Deus diz: quão bom e maravilhoso ou suave é que os irmãos vivam em união. E por conta desta perseguição, eles procuravam estar unidos para serem mais fortes. A igreja primitiva tinha esse predicado, esse ponto muito importante de estarem ali juntos, e estava sempre preocupado em ajudar o outro, em fazer com que o outro viesse crescer, que viesse prosperar e vencer principalmente as suas guerras espirituais. Aí, trazendo para a questão da família, casamento especialmente, irmãos, o Senhor, Ele é muito claro quando Ele diz lá em Eclesiastes que é melhor 2 do que 1, porque se no dia que você, meu irmão, ou você, minha irmã, estiver fraca, vai ter que procurar estar estimulando, incentivando o outro a se levantar, a estar de pé. E se tiverem a vida pautados na palavra de Deus, é melhor ainda. É importante que vocês vivam de acordo com a palavra de Deus. Então eles procuravam se fortalecer em Deus, eles procuravam viver a vontade de Deus para a vida deles. E nós, interessante que eles chegou a esse ponto de que nada lhes era comum. Eu vou voltar a falar de casamento novamente, porque a gente vê hoje muitos casais, isso aqui é meu, isso aqui é seu, daqui um dia vai ser, fica no seu quarto, eu fico no meu. Se não querem partilhar, compartilhar. Se você vai fazer algum trabalho, algum projeto em alguma organização pública, eles perguntam logo: qual é a renda? Qual é a sua renda? Não é assim que eles perguntam? Qual é a sua renda? É assim que eles perguntam? Eles trabalham com a renda familiar, não é a sua renda, é o conjunto. Então tem que estar em comum acordo. Você, minha irmã, você, meu irmão, tem que ser parceiro da sua esposa, tem que estar ali juntos, buscando para que vocês venham crescer. Então vamos analisar essa igreja primitiva, esses irmãos das antigas, que eles cresceram, prosperaram, tiveram muitas perseguições, mas eles estavam o tempo todos unidos. E aqueles que não procuravam viver em união, no meio do caminho, no meio do percurso, eles se davam mal, eles se perdiam a direção. A mesma coisa no casamento. Se não tiver ali ligados, se não tiver unidos, é o que a palavra de Deus diz: andarão dois juntos se não estiverem em mútuo acordo. Amós 3:3. Não tem como, irmãos, você crescer, o casamento ir para frente, prosperar, se não estiverem trabalhando ali em mútuo acordo. Verso 33 diz assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia o que, gente? Abundante graça. Não havia, pois, entre eles nenhum necessitado, ou necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Primeiro, voltando ao verso 32, o irmão, trazendo para o dia de hoje, estava desempregado, o outro ajudava. Esse daqui, nesse caso aqui, 34, vendia a propriedade, não era mais aquele dinheiro, ele não queria mais só para ele compartilhava, para que nenhum dos irmãos tivesse ou passasse por nenhum tipo de
dificuldade. Então, voltando, como hoje é culto de família, vamos tratar de família. Se você procurar estar aplicando esse ensinamento na sua casa, todo mundo vai estar bem, irmãos. Todo mundo vai viver em harmonia, todo mundo vai ser feliz dentro da família. Mas quando você começa a dizer que isso aqui é meu, isso aqui é seu, aí começa a ter confusões, ter conflitos no casamento por conta disso. A mulher trabalha, né? Isso aqui é o meu dinheiro. Eu conheço casais que tiveram situações muito difíceis porque ele dizia: isso aqui é meu dinheiro, o outro não, isso aqui é o meu dinheiro. Aí queriam fazer coisas em comum. Como é que fazer coisa em comum se você tem o seu dinheiro, ela tem o dinheiro dela? Não tem como fazer coisas incomuns dessa forma. Só vai fazer coisas comuns no momento que vocês tratarem de usar o nosso ao invés de meu. Então, eles cresceram, eles vendiam as propriedades, traziam aos pés dos apóstolos, mesmo não sendo obrigado. É bom que vocês saibam que não foi Deus que mandou eles fazerem isso. Eles mesmos tomaram a iniciativa de viverem unidos, porque sabiam que unidos eles seriam fortes, seriam, eu posso dizer, imbatíveis. A mesma coisa no casamento. O casal está unido, está ali no mesmo propósito, pensando para frente, pensando em crescimento, pensando em crescer espiritualmente, em crescer em todos os sentidos. Deus estará honrando esse casal, Deus estará honrando essa família, porque o Senhor diz que tudo que ligar na terra também é ligado no céu. Mas se não há esse comum acordo, se não há essa concordância, se não há essa parceria aqui na terra, quem está gostando disso? Quem está feliz com isso? Quando cada um quer fazer do seu jeito. Claro que tem aquele, às vezes, que se administra melhor. Às vezes a mulher administra melhor que o homem. E às vezes o homem administra melhor que a mulher. Às vezes a mulher pega o que ela tem de rendimento, ela é tudo na loja de calçados, de confecções e assim por diante. Mas tem aquela mulher que é diferente. Não, aqui nós temos um propósito, nosso objetivo é comprar nossa casa, é comprar nosso carro, é trocar a casa, ou então reformar a casa. Então elas vão trabalhar nesse sentido. Esse valor aqui é para isso, aqui é para isso, aqui é para isso. Não esquecendo que a primeira parte é a parte do Senhor. Não podemos esquecer disso de forma alguma. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Não é verdade? Então tem que trabalhar nesse sentido. Se não tiver união, irmãos, é muito difícil pessoas de Deus vencer se não tiver união. É muito difícil um casal vencer se não tiver união. Esse casamento tende a falir logo, a entrar na UTI logo, porque não há comunhão, não há parceria, e esse casal está totalmente vivendo fora dos princípios, das orientações de Deus, porque Deus fez com que vocês se unissem, se casassem para ser parceiros, não para cada um viver a sua vida independente. Quer ser independente? Viva como solteiro. Viva solteiro, fique solteiro, o resto da sua vida. Aí você faz o que você quer, com o que você ganha. Mas quando se casa, um tem que estar ali ligado com o outro, preocupado num bem comum. Tem claro que vai ter algumas situações que não vai haver. Não concordo com isso, não concordo com aquilo, mas tem que no final ter o quê? Um consenso. No final tem que ter um consenso. Às vezes temos que abrir mão de algumas coisas para alcançar coisas maiores. Ou às vezes, no casamento, em nossas vidas, aqui, eles abriram mão da propriedade deles, eles deram um passo para trás, para lá na frente, dar 2 passos grandes e fazer com que o reino de Deus venha a crescer e a prosperar. Assim também, em nossas vidas, às vezes é importante que demos o quê? Venhamos dar um passo para trás. Mas quem quer? A gente só quer ir para frente. Não é verdade?
A gente só quer ir para frente, mas às vezes, para ir para frente, tem que voltar um pouquinho atrás, dar uma recuada para alcançar objetivos maiores no nome do Senhor Jesus. Então, olha o que acontece. Verso 35. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Olha que coisa linda, gente. Eles dividiam para que nenhum deles tivesse falta alguma. Falando de dinheiro, mas você pode colocar outra coisa aqui, irmãos. Você pode colocar o alimento material mesmo, que aqui é o alimento material que está falando. Mas para fazer isso aqui, eles primeiro tiveram que valorizar a vida, o quê? Espiritual. Ele teve que entender que ou eles faziam daquela forma, ou eles agiam daquela maneira, ou então eles seriam presas fáceis do inimigo. E eu vou novamente falar de casamento. Quando cada um quer agir do seu jeito, vai virar presa fácil do inimigo. Um ou outro, em algum momento, ele vai acabar dando legalidade para que o inimigo possa agir na vida dele. Porque eles não querem trabalhar o quê? Irmãos, o diabo não tem família. E o diabo, ele luta de todo quanto é jeito para desfazer ou desconstruir a família de qualquer pessoa. Todo mundo está lutando por um bem comum. O diabo, ele não gosta de união, ele gosta de divisão. E tem muitas pessoas que, infelizmente, dentro da família, que o diabo vai usar estratégias para destituir, para desfazer ou desconstruir essa família. Vamos ver daqui a pouquinho um caso interessante. Enquanto tem esse bloco da frente, lutando pela união, lutando pela parceria, vamos continuar. 36. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre. Sabe que o Barnabé depois se tornou apóstolo, né? Ele era levita, depois ele se tornou apóstolo. Vocês lembram disso? Você que está em casa lembra disso? Que o Barnabé depois se tornou apóstolo? Ele andava com quem? Vocês lembram? Alguém lembra aí? Com quem Barnabé andava? Com Paulo. Sim ou não? E depois até teve um atritozinho entre eles, porque o Barnabé queria pregar o evangelho numa cidade, o Paulo não, vamos seguir a direção do Espírito Santo. Eles acabaram se dividindo e Barnabé acabou caindo num esquecimento. A verdade é essa. Porque aquele que se separa insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ele quer viver do jeito dele, acabou. Mas enfim, a ideia aqui não é essa agora. 37. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou, o que, gente? Aos pés dos apóstolos. Olha que coisa interessante. Digamos que ele tinha lá uma propriedade que ele vendeu por 200 mil reais. O que ele fez? Eu volto a falar, atenção você amigo que nos acompanha em casa, eu volto a falar. Eles não tinham obrigação alguma de fazer isso aqui. Mas eles queriam estar o que, gente? Ligados um no outro. Lembra que tudo para eles era o que? Comum. Nada é meu, nada é seu. É tudo nosso e nada deles. Era assim que eles procuravam viver. Se você estiver unido com Deus, se você estiver unido no seu casamento, pode ter certeza que esse casamento, que essa família vai para frente. Claro que vai se levantar os invejosos, pessoas que vão tentar atrapalhar, separar, porque são os mensageiros do diabo. Mas você tem que permanecer ali firme, unido, porque Deus gosta da união. Falei anteriormente e repito, o Senhor diz, quão bom e maravilhoso é que os irmãos vivam união, vivam ligados, porque casamento é justamente isso, união entre homem e mulher, nada mais que isso, união entre homem e mulher. Se tiver alguma coisa diferente disso aí já é coisa do capeta, entende? É invenção do diabo já para atrapalhar as famílias. Pode perceber, você está ouvindo em casa, fique atento aí, união, vai no dicionário, entre homem e mulher, a não ser que também mudaram o dicionário, né?
Deus é que me livre. Vamos entender aqui no capítulo 5. Mas um certo varão chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés de quem, gente? Dos apóstolos. Eu volto a falar, eles não tinham obrigação nenhuma. Se ia fazer, tinha que ser com amor, tinha que ser com transparência, com sinceridade. E o que acontece? Ananias e Safira, eles entraram num acordo. Eu vou usar o mesmo 200 mil reais lá do Barnabé. Eles venderam a propriedade por 200 mil, mas fizeram um acordo. E aí eu vou trazer mais um tópico para essa mensagem. Cuidado, para você não estar sendo um conivente com coisa errada, até mesmo no seu casamento. Você tem que saber que certo é certo. Tem muitas pessoas que, para não ter problema no casamento, não ter conflitos, acaba sendo conivente com coisa errada. E você não pode ser conivente com coisa errada de forma alguma, em nome de Jesus. Ele vendeu por 200 mil, mas o que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte: como nós já vimos o Barnabé fazendo isso, como nós já vimos outras pessoas fazendo isso, vamos entregar também na mão dos apóstolos. Mas, ao invés dos 200 mil, vamos entregar somente 50 mil. Quando se perguntarem, ou melhor, vamos dizer, só conseguimos 50 mil na propriedade, está aqui. Eles combinaram, fizeram um acordo antes. O acordo do diabo, o acordo da mentira. Irmãos, Jesus, o Senhor, quer que a paz reine na família. Mas a paz se manifesta em que momento? Quando tudo está em paz? Hein, gente? Se você ver Tiago 3, agora não me recordo o verso, acho que é verso 18, salvo engano, informa lá que a paz se manifesta, o fruto da paz se manifesta na guerra. E o Senhor Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 32, que ele não veio trazer essa paz, mas sim espada. Então, para a paz se manifestar, tem que ter espada antes. Eu não posso ser conivente com coisa errada. Ele fala, é o filho contra o pai contra o filho, o irmão contra a irmã, a nora contra a sogra. No 36 fala, assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Mas por quê? Imagina que a irmã Fátima é da minha família. E aí ela vai lá fazer uma coisa errada, né? Falando de família, de estar ali, de convivência. E aí eu não vou falar nada porque para não se ofender. Não, eu tenho que falar, você vacilou. E sendo um servo de Deus, eu tenho que falar mais ainda. Você não pode agir dessa forma. Está dando mau testemunho, está sendo mau exemplo. Eu tenho que falar. Ah, mas ela não vai gostar. Aí a espada agora, tá vendo a espada? Tá vendo? A espada saiu da bainha agora, e agora é uma guerra. Mas no final a paz tem que se manifestar. Quando é que a paz vai se manifestar? Quando ela acabar entendendo que de fato ela está errada, ela reconhece, como diz lá em Provérbios 28:13, ela reconhece o erro dela, alcança a misericórdia de Deus e começa a prosperar, as coisas começam a dar certo na vida dela. Mas se ela não entender que precisa mudar, ou se eu entender que não devo falar nada, ou então, tá tudo bem, continue assim, eu estou sendo conivente com o erro dela. E Ezequiel 3,16 diz o seguinte: o Senhor fala que se Ele mandar eu orientar uma pessoa que está num caminho errado para se consertar, e eu não falar, eu vou sofrer por causa do pecado dessa pessoa. Mas se eu falar e a pessoa morrer nesse pecado, morrer na vida errada, eu estou com minha alma, minhas mãos limpas, porque eu segui as orientações de Deus, irmãos. Então você não pode ser conivente.
Eles combinaram aqui para fazer a coisa errada. E aí eles chegam, verso 3, ele chega em frente ao apóstolo Pedro e disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Olha aqui, porque você sabe que tem pecado, quando nós pecamos contra Deus, nós alcançamos o perdão, se nós reconhecermos nosso pecado, claro. Quando nós pecamos contra o Senhor Jesus, também, quando nós reconhecemos, também alcançamos o perdão. Mas quando nós pecamos contra o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, que essa pessoa é réu de juízo eterno. Quando ele chegou dizendo que tinha vendido a propriedade por 50 mil reais, eu estou usando esse número para você entender a mensagem com mais clareza. Ele mentiu. Só que ele achou que estaria mentindo para quem? Para o Pedro. E na realidade foi para o Espírito Santo. Deus deu para ele a vitória. Ele deveria atribuir a bênção alcançada ao Senhor, mas ele permitiu que Satanás entrasse no coração dele e começou a viver na mentira. Cuidado, irmãos. A palavra de Deus diz, Provérbios 4, 23, salvo engano, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarde esse coração. Não deixe a mentira, o engano entrar no teu coração, não. Não permita que o diabo esteja ludibriando você, não. Em nome de Jesus. Ainda que você tenha algumas perdas ou que você acha que está perdendo, mas perca na sinceridade. Mas jamais invente mentiras para se beneficiar. Vamos lá. E aí o Pedro continua, verso 4: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, se ele não quisesse dar nada, era dele. Dá para entender? É sua. Ninguém está exigindo nada de você. Mas você vinha aqui dizer que vendeu, e vendeu por 50 mil e está aqui os 50 mil, está mentindo. É igual aquela pessoa que para dizimar quando é 100 reais, né, o dízimo dela, ela consegue dizimar tranquilo. 200 reais ela consegue dizimar tranquilo, mas quando ela recebe lá 50 mil, que o dízimo seria 5 mil reais, ela olha assim: eu vou dar não, é muito dinheiro para a igreja. Pega lá 30, 40 reais, vou dar uma oferta lá que está de bom tamanho já. Está deixando o diabo entrar no teu coração para enganar. Está deixando, permitindo que o diabo, ou dando legalidade ao diabo para agir na sua vida. Não faça isso não, em nome de Jesus. Seja correto diante de Deus. Não, então você deu foi uma oferta, não foi o dízimo. E dízimo tem que devolver, dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Repito, em nome de Jesus. Então, o que aconteceu? Verso 5: e Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e o que, gente? Expirou, que significa o quê? Que ele morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Observe, interessante isso aqui, né? O tempo está acabando, mas deixa eu falar essa questão. Tem gente que só passa a ter temor a Deus quando o negócio aperta para o lado dela, ou então ela vê o negócio apertando na vida de alguém próximo a ela. Imagina, o temor veio para aquelas pessoas quando viu o poder de Deus se manifestar. Em nossa casa também, irmãos, tem momentos que a gente tem que deixar certos familiares à vontade. Quando o negócio apertar, aí você ora por ele. Ele vai pedir a você: por favor, ore por mim que o negócio está sério. Ele vai entender que sem Deus não somos nada. Sem Jesus em nossas vidas, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, não somos nada, irmão.
Todos nós precisamos, ou melhor, dependemos de Deus. Dependemos de Deus. Carecemos desse amor o tempo todo, todos os dias, em nome de Jesus. E aí continua, verso 6: e levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse o que, gente? Olha, irmãos, olha a conivência. Olha, você participar de coisa errada e concordar com a coisa errada. O apóstolo Pedro dá aqui para essa mulher a oportunidade de se retratar, de se consertar, sim ou não. Ele pergunta: vendeste portanto aquela herdade, aquela propriedade? Aí ela poderia falar: olha, senhor, na verdade vendemos por 200 mil, mas o meu esposo não quer que... Enfim, para evitar confusão, né? Mas o Senhor sabe que foi por isso. Ela já estava o quê? De certa forma, apesar que deveria, eu volto a falar, ter enfrentado o esposo. Você está errado, você não deve agir assim. Não é atitude de um homem de Deus. Se você quer seguir, quer viver seguindo os princípios de Deus, você não pode dessa forma. Então, ela não fez isso. E quando o homem de Deus a interroga, ou melhor, faz uma simples pergunta, ela diz que ela concorda com aquilo que o marido disse, irmãos. Cuidado, irmãos. Eu repito, perdoe eu ser redundante nessa mensagem, mas, né, a gente tem que acordar. Nós não podemos ser coniventes com coisa errada. A gente tem que falar: fulano, você está errado. Você está errado. Se a gente não procurar corrigir, irmãos, cuidado, que omissão também é pecado. Não esqueça disso. Omissão também é pecado. Continuando. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos consertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Está vendo? Por causa da conivência de apoiar o que era errado, ela também se deu mal. Ou seja, na família, quando eu apoio o que é errado, mesmo dizendo que sou de Deus, eu também sou punido. Por mais que eu não esteja ali envolvido diretamente, mas se eu apoio, eu também estou errado. Não adianta, não tem meio termo. Então eu tenho que falar. Se a pessoa não quiser mudar, é um problema dela. Mas eu, enquanto nós formos ministros da verdade, nós formos servos do Senhor, nós temos que falar a verdade. A palavra do Senhor ela afirma que quem fala a verdade manifesta a justiça. É claro, eu tenho que falar de maneira sábia, não de maneira ofensiva, que vai machucar, né? Como infelizmente muitas pessoas aprenderam de maneira errada, vai com a pessoa com tudo. Não é isso, quem convence não sou eu, quem convence é o Espírito Santo. Mas eu tenho que falar a verdade, tudo dentro da palavra de Deus, e não ser conivente. Então você observe que no verso 11 fala que e houve um grande temor na igreja. Por que houve um grande temor? Porque viram que não podiam brincar com as coisas de Deus. Viram que deveriam agir corretamente. Ninguém era obrigado a estar ali. Se estava ali, tinha que agir corretamente. Tinha que seguir os princípios de Deus. Porque a lei da semeadura, ela existe. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Aplaudir Jesus, que ele merece.
Deixa eu fazer aqui uma breve oração pelos amigos de casa. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, juntamente com essa pessoa que nos acompanha no conforto do seu lar. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, manifesta-te com teu poder. Que ela não venha ser conivente com aquilo que é errado, mas que ela venha ter sabedoria para falar, meu Deus, dentro da tua palavra, orientar o familiar a viver e a seguir, meu Deus, as orientações, os princípios, meu Deus, do Senhor. Ainda que no momento inicial venha doer, mas a tua palavra é espada de dois gumes, ela vai doer sim, mas com o objetivo de ajudar, meu Deus, de mudar o entendimento, de fazer com que essa pessoa venha refletir sobre, meu Deus, as atitudes dela, em nome de Jesus. Quebra, meu Pai, todo o espírito do engano, todo o mal que tem tentado atrapalhar, meu Deus, a vida deste casal, atrapalhar, meu Pai, esta família, em nome de Jesus, para o teu louvor, meu Deus. Eu abençoo esta casa, esta família, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. E amém.